Carta de Paulo a Tito, nós estamos no capítulo 3. Carta de Paulo a Tito. Se você tem uma cadeira vazia aí do seu lado, levante uma das mãos, por favor, porque tem um pessoal em pé lá atrás, tá bom? Aí, ó, tem bastante lugar ainda, tá bom? Se você tem um lugar vazio aí, tá bom? Boa, muito bom. Show de bola. Carta de Paulo a Tito, nós estamos no capítulo 3. Bom, gente, final de ano ninguém aguenta mais, né? Já só estamos todo mundo pensando no Réveillon, não é mesmo? Eu vou reforçar o convite, Beira-Mar Norte, tá bom? Réveillon, nós vamos lá ver os fogos e quebrar tudo, beleza? De maneira piedosa, obviamente. Tá joia? Você está convidado para estar com a gente. Eu estou falando sério, não estou brincando não, estou falando sério, tá bom? Beleza. Gente, você quer receber o guia da pregação? Agora é a hora, então levante sua mão para ajudar você aí no fluxo do sermão. Um documento que ajuda você com o fluxo do sermão. E fique sua mão levantada até alguém entregar para você, tá joia? Bom, gente, Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, a nossa série é Uma Vida em Ordem. Uma Vida em Ordem. Paulo escreveu essa carta a esse jovem pastor chamado Tito, e ele tinha um desafio muito parecido com a gente. Ele também estava numa ilha com uma cultura muito complicada. E lá, a mensagem de Jesus chegou, uma igreja surgiu, pessoas que antes viviam confiando em outros deuses, de uma outra perspectiva de vida, tinham um estilo de vida devasso, receberam a mensagem de Jesus e acreditaram, e passaram a se tornar seguidores de Jesus, receberam uma nova identidade. Só que Paulo passou rapidamente por essa ilha, e ele então envia Tito, e no capítulo 1, especificamente no verso 5, ele diz que foi a razão, o propósito pelo qual ele deixou Tito em Creta, e por qual ele escreveu essa carta. Foi por esta causa que te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas ainda inacabadas. O ponto é o seguinte: se você recebeu a mensagem de Jesus, e você creu que Ele morreu pelos seus pecados, isso é o primeiro passo, mas ainda há muita coisa inacabada na sua vida que precisa pôr em ordem. Sim ou não, gente? Muita coisa. Ainda temos mentalidades tortas que precisam ser ajustadas, ainda temos hábitos que na verdade são autodestrutivos, que precisam ser reconsiderados e mudados, há valores invertidos em nós, fruto dos nossos traumas, da nossa criação, dos ambientes que a gente passou. Ainda há muita ideologia na nossa cabeça que guia a nossa vida, que a gente nem sabe, mas que é o contrário do Evangelho de Jesus Cristo, e que a gente precisa se dar conta. Ainda há comportamentos em nós que não são compatíveis com a pessoa e o reino de Deus. Há muita coisa para pôr em ordem na nossa vida. Ou seja, se você não se convenceu disso, de duas ou uma, ou você não é crente, ou você não está sendo sincero com você mesmo, tá bom? Porque ainda há muita coisa para pôr em ordem em nós. Mas uma igreja que foi plantada, começada, ela ainda tem muita coisa para pôr em ordem também, e essa igreja também precisa colocar as coisas em ordem. É por isso que a gente está nessa carta, para ajudar você e a nossa igreja a continuar as coisas restantes que precisam ser acabadas, para que a gente viva para a glória de Deus e o bem da nossa cidade. Amém? Nós entramos no capítulo 1, capítulo 2, a gente está no final do capítulo 3, verso 8 até o verso 11, o título desse sermão é Uma Vida Cristã Excelente. Uma Vida Cristã Excelente. Vamos ler o texto? Acompanhe comigo. Carta de Paulo a Tito, verso 8 a 11 diz assim: Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, Tito, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite as discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite também a pessoa que provoca divisões, e depois de admoestá-la uma ou duas vezes. Pois você sabe, Tito, que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Uma vida cristã excelente. Um dos meus teólogos favoritos é Jonathan Edwards.
Foi um teólogo norte-americano que viveu no século XVIII. É verdade que os seus escritos são profundos e por vezes difíceis, mas uma das coisas maravilhosas de Edwards é que ele teve a capacidade de falar sobre Deus de maneira muito cativante. E eu li um livro de um autor chamado Danny Ortland, esse livro que está aí na tela, falando sobre a vida e a teologia de Edwards, e eu me deparei com um trecho que me chocou e que eu nunca esqueci. O trecho diz o seguinte: viver como um cristão em seu âmago não é aderir a um conjunto de moralidades, não se engane, nem consentir com a doutrina correta, nem defender um conjunto de causas éticas, nem acolher passivamente o perdão dos pecados, nem frequentar a igreja, nem dar dinheiro aos pobres, nem fazer orações adequadas, nem nascer numa boa família. Tudo isso tem o seu valor, é verdade. Mas para Jonathan Edwards, nada disso define o que é um cristão. O que é um cristão? O que é um cristão? O que é de fato viver com Cristo? O que é a vida com Cristo? A vida cristã é desfrutar e refletir a beleza de Deus. A vida cristã é desfrutar e refletir a beleza de Deus. Você já tinha pensado nessas categorias? Esse é o desejo do seu coração, você que me ouve nessa manhã? O propósito da sua existência, a razão do qual você acorda, a razão por que você vem na igreja, a razão do porquê você mortifica desejos, a razão do porquê você quer viver neste mundo, a expectativa que você tem é que o tempo passe e você se torne uma pessoa bela, semelhante à beleza do próprio caráter divino. Perceba, numa sociedade fissurada e obcecada por estética que nem a nossa, é impressionante que Jonathan Edwards tinha dito isso. Que o que Deus espera de você é que você seja tão belo, tão atraente, não de aparência que vai se esvair, mas moralmente dentro do seu caráter e espiritualmente em quem você é, ao ponto de refletir as próprias perfeições do ser de Deus, por onde você andar. Deixa eu te perguntar, as pessoas que convivem com você, qualificariam você como uma pessoa bonita? Por dentro? As pessoas que já passaram na sua história diriam isso de você? Aquele meu funcionário é uma pessoa bela, pelo jeito que ele trata as pessoas, pelo jeito que ele olha para as pessoas. Seus filhos falariam isso de você? Minha mãe é bonita, não por causa do rímel, não porque ela fez botox. Meu pai é um gato, não porque ele fez harmonização facial, mas pelo jeito que ele educa a gente, pelo jeito que ele abre a casa, pelo jeito que ele ora, pelas coisas que ele valoriza. Eu consigo ver a beleza do próprio Deus na vida deles. É forte ou não, Brasil? Mais perguntas retóricas para a gente pensar. É assim que o mundo pensa acerca dos cristãos? Pessoas atraentes e belas? Pense numa pessoa que não conhece Jesus, ele diria isso sobre a igreja e os crentes? De maneira interessante, nós sabemos que isso é um desafio grande, não é? Abra o noticiário, ligue a TV, role o seu feed de redes sociais e não vai ser difícil encontrar um escândalo de uma igreja, de um pastor e de pessoas que seguem, seguidoras de Jesus, mas são imorais, mentirosas, manipuladoras, mesquinhas, gananciosas. Não tem coisa mais deprimente e frustrante do que você encontrar uma pessoa religiosa que se diz seguidora de Cristo, mas no fundo é uma pessoa intragável, soberba, egoísta, só pensa em si mesmo, apática, indiferente quanto aos outros, ranzinza, maledicente,
e maldosa. Nós vivemos tempos difíceis, como Tito também vivia. Para muitos, o cristianismo perdeu seu brilho. E o contraste é gritante. Por um lado, nós temos a beleza do caráter de Jesus, aquele que é manso, humilde, cheio de compaixão, misericordioso, puro, justo e íntegro. Por outro lado, nós temos os seguidores daqueles que dizem seguir a Jesus. A feiura, por vezes, que eles apresentam do seu caráter. Esse é um desafio que Tito tinha, e um desafio que nós temos. De maneira interessante, Paulo sabe, Tito está numa cidade perversa chamada Creta, e ela não é diferente de Florianópolis. Pessoas imorais. A própria elite cultural de Creta dizia isso acerca de si mesma. Os cretenses, sempre mentirosos, é gente que não tinha problema de manipular a realidade e distorcer os fatos para o seu próprio benefício. Eram gente de feras terríveis, gente brutal, capaz de ofender e passar por cima de quem fosse, só para se dar bem. E preguiçosos comilões, gente viciada somente em seus prazeres, comprometida só com aquilo que lhe agradava. O problema é que Tito tinha o desafio de conduzir gente que era assim. E qual é o risco de você viver numa cultura perversa? Você é um seguidor de Cristo e eu, é que por vezes não estamos conscientes de quanto a coisa torta em nós, porque o pecado faz a gente normalizar a perversidade. O pecado, ele anestesia a alma e a gente não sente mais que muitas das coisas que a gente deseja, muitas das coisas que a gente fala e muitas das coisas que a gente faz são abomináveis diante do Senhor, a gente não sente mais. E por isso, Paulo tem que escrever essa carta. E o texto que a gente acabou de ler, do verso 8 a 11, é a conclusão de todo o trecho que começou lá no capítulo 2. Paulo vai dizer que essa graça que nos alcançou, graça é o favor que Deus estende para pessoas que não merecem. Isso é graça. Perdoando os seus pecados. Se apaziguando com elas. Não vendo mais elas como inimigas abomináveis, mas como partes da sua família agora. Essa mesma graça que te perdoou, não se engane. Esse mesmo favor, ele continua disponível. Deus continua agindo para que agora essa graça te eduque, te instrua, te molde, te transforme, para que a gente renegue, deixe de lado as paixões da nossa carne egocêntrica, egoísta, e a gente aprenda a viver de maneira justa, sensata e piedosa. E diz o verso 10, acompanha comigo, do capítulo 2, que tudo isso, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Jonathan Edwards tinha razão. Tudo que Deus está fazendo na sua vida, a obra que Ele está operando em você, as dificuldades que Ele está fazendo você enfrentar, os nãos que Ele diz para você, a chinelada que Ele dá em você e em mim, tem como propósito que você manifeste a beleza do ser, do caráter, das perfeições de quem Deus é, a fim de que você se torne tão belo quanto Ele é. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Alguns de nós somos tão feios por fora que só nascendo de novo, não é mesmo? E essa é uma realidade espiritual também. Nós somos tão feios por dentro que é só nascendo de novo. Mas graças a Deus que é o Espírito Santo que faz isso em nós. Amém, gente? Ele está nos refazendo. Refazendo as nossas deformidades, as nossas imperfeições. E Ele está imprimindo em nós a estética perfeita do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém? E um dia, Ele irá apresentar o seu povo belo para o louvor da sua glória para todo sempre. Amém? Então fique tranquilo, um dia você vai ser bonito, calma. Eu estou falando por dentro. Por fora você pode se esforçar, tem clínica de estética, faz academia, está tudo certo, tá joia? Uma lojinha de roupa aí, né, está tudo certo, tá bom? A ideia central desse sermão, portanto, é muito simples, mas ela é desafiadora para a gente. O chamado de cada cristão é viver de tal modo que a beleza do caráter de Jesus seja vista em sua própria vida.
Olhe para essa ideia central. Olhe para essa ideia central. Você é um crente? Você é um crente? Você é um discípulo de Cristo, essa é a sua identidade, é assim como você se vê, então você tem um chamado da parte de Deus. Deus te chama a viver de tal modo que a beleza de Cristo seja vista através de você. Seja uma pessoa bela para a glória de Deus e para o bem deste mundo que está cansado de feiura e horror. Há um texto na carta de Paulo aos Romanos intrigante. A criação geme numa ardente expectativa. Que expectativa é essa? O dia da manifestação dos filhos de Deus. O mundo e o céu clamam para que os verdadeiros seguidores de Jesus brilhem à luz da glória perfeita do seu Salvador, para todo sempre. Esse é o nosso chamado. Gente, se tem uma coisa aqui na nossa cidade é o seguinte, a gente não brinca com a nossa vida. A sua vida é preciosa. A sua vida é importante. E Deus ama você. Deus foi capaz de dar tudo de si por você. Se Deus não brinca com a sua vida, por que você brincaria? Leve a sério. Você está endurecido nessa manhã, se arrependa. Você se sente apático nessa manhã, clame a Deus. Lute com Ele. Você sabe que tem coisas que precisa mudar. Eu sei, eu também preciso. Deus merece tudo de nós, porque Ele entregou tudo de si por nós. Amém, gente? Paulo vai fazer 3 movimentos. O que é uma vida excelente? O que é uma vida bela? É uma vida que nasce do Evangelho, vai dizer isso no início do verso 8. É uma vida que se empenha em boas obras, final do verso 8. E uma vida que valoriza a harmonia da comunidade, no verso 9 e verso 10. Verso 9 até o verso 11, tá bom? Nasce do Evangelho, produz boas obras e valoriza a comunidade, a vida e a igreja. Gente, ontem teve a marcha para Jesus na nossa cidade. Você foi? Eu estava no aniversário da minha sobrinha e um dos nossos amigos que não é crente olhou no Floripa Mil Grau que teve a marcha para Jesus. Ele falou: Rafa, você que é pastor, você não foi na marcha para Jesus? Eu falei: não. Ele falou: por quê? Eu falei: minha esposa fez uma cirurgia, eu tive que ajudá-la, tinha coisas para preparar da igreja e estou aqui no aniversário da minha sobrinha, mas se eu tivesse tempo livre também não iria. Ele falou: por que você não iria? É uma boa pergunta, por que você não foi na marcha para Jesus? E novamente, eu não quero ser crítico aqui, eu sei que lá existem muitas pessoas que foram lá e que amam o Senhor Jesus Cristo, são discípulos de Jesus, é um povo maravilhoso, eu sei disso. Mas se tem uma verdade que eu quero que fique claro nessa manhã para a gente aqui, Jesus não precisa que pessoas marchem por Ele nas ruas dessa cidade. O desejo de Jesus é que pessoas vivam para a glória dEle, amando e servindo pessoas dessa cidade, pelas ruas dessa cidade. É isso que Jesus deseja de nós. Se você for marchar para Jesus, marche para expressar o caráter belo dele. Amém, gente? Esse é o desafio para a gente nessa manhã. Você está pronto? Volta os olhos comigo. Verso 8. Olha como Paulo articula essa ideia. A vida cristã excelente nasce do Evangelho da graça. De maneira intrigante, Paulo começa com um jargão, uma frase contundente. Ele diz: fiel é esta palavra, Tito, e eu quero que você fale ousadamente, com coragem, com vigor sobre essas coisas. Quando você começa a ler o capítulo 2, parece que Paulo ganha um fôlego assim, ele sai escrevendo e ele ainda não parou. E você precisa ver ele chegando no verso 8 do capítulo 3, explodindo. Tito, fiel é esta palavra. E eu quero que você seja corajoso, não tema, não se envergonhe, não se acanhe, não se intimide. Seja corajoso para falar dessas coisas. A expressão fiel a esta palavra é uma expressão quase que exclusiva do apóstolo Paulo, que ele usa nas cartas pastorais, Tito e as 2 cartas que ele escreveu para Timóteo. E é como se Paulo estivesse dizendo: Tito, há muitas coisas importantes para você, mas dentre as coisas importantes existe a mais importante. E elas são importantes porque é fácil se esquecer.
Elas são importantes porque o mundo vai pressionar, e a própria igreja vai pressionar você a marginalizar essa verdade. Por isso, creia que esta palavra é fiel. Você tem que se apegar a ela de todo o seu coração. E quando você for falar, isso tem que estar tanto dentro de você, que tem que explodir você em vigor, em ousadia. Fale ousadamente sobre essas coisas. A pergunta que fica é: o que é essa palavra fiel que Tito e eu e você temos que ter tão central na nossa vida? Os teólogos são unânimes de dizer, ora, é aquilo que ele acabou de falar no capítulo 3, do verso 3 ao verso 7, que a gente viu no sermão passado. É o Evangelho, é a graça de Jesus Cristo que nos alcançou. Essa é a palavra fiel, que por vezes é difícil de acreditar, e que é fácil marginalizar na nossa vida e na nossa igreja. É fácil a gente se acostumar com a mensagem da graça. É fácil a gente se acostumar com a salvação que nos alcançou e a gente começar a diminuir o alto preço que foi pago para nos tirar da imundície deste mundo. E é por isso que Paulo está dizendo para Tito: Tito, guarde isso no seu coração, jamais se esqueça e fale com a ousadia do Evangelho da graça. O Evangelho é uma palavra grega que significa literalmente notícia. O que é um evangelho? É uma notícia. E essa notícia tem dois âmbitos. Ela tem a má notícia e tem a boa notícia. E é sempre assim que a Bíblia articula. Ora, no verso 3 do capítulo 3, volta os olhos comigo lá, se você tem uma Bíblia. Paulo vai dizer que notícia má era essa, que notícia asquerosa era essa. Paulo pinta um quadro horroroso de quem nós éramos. Ele diz no verso 3 que outrora, no passado, nós éramos insensatos, ou seja, Deus não era o centro da nossa vida, a gente vivia com base nos nossos próprios pensamentos. Ele diz que, além disso, nós éramos desobedientes, não estávamos nem aí para a vontade de Deus, a gente passava por cima mesmo. Ele diz que nós éramos desgarrados, nós estávamos longe da vontade de Deus, como um trem que saiu do trilho. Ele diz que nós éramos escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Nós éramos controlados por desejos que, no fundo, nos enganavam, só estavam nos destruindo e ofendendo a Deus a cada passo que a gente dava. E mais, a gente vivia em maldade e inveja. A gente queria que os outros se dessem mal e a gente se ressentia quando os outros se davam bem. E ele diz que nós éramos odiados. Se as pessoas nos conhecessem de verdade, se o seu melhor amigo soubesse o que você já pensou sobre ele, ele não seria seu amigo. E nós odiávamos uns aos outros. Na nossa lista de inimigos, tem gente que a gente queria que sumisse do mapa. Ô, gente, sabe o que é difícil? O difícil é acreditar que nós somos isso. O difícil é a gente acreditar que nós éramos isso. Porque, como diz certa vez John Owen, ninguém experimentará a doçura da graça de Deus enquanto não sentir a podridão da amargura do pecado nos seus lábios. A graça de Deus só brilha, só reluz diante do fundo podre da condição pecaminosa que nós estávamos. Essa é a má notícia. E sabe o que é? Por que Paulo tem que relembrar? Por que essa palavra fiel? Porque para uma pessoa religiosa, para uma pessoa que mudou alguns hábitos, é fácil ela se esquecer que ela era aquilo antes. Pense quando você se converteu, se não era mais fácil para você saber que você era um pecador. O tempo passou, 5 anos, 10 anos, 15 anos de igreja, você começou a se achar. Você olha as notícias, você vê o testemunho de outras pessoas, você vê a vida de outras pessoas, você pensa assim, ó, mas eu não sou isso. E alguns de nós que no passado fez coisas terríveis, a gente ainda tem a ousadia, a patifaria de dizer, eu jamais faria uma coisa dessa. E a gente se esquece que se há algo de bom em você, se você amadureceu e você exprime alguma virtude, é porque o Deus da graça continua te sustentando. Porque se Deus tirar a mão de sobre você, você é capaz de passar uma madrugada metido nas piores práticas. Se Deus tirar a mão de baixo de você, você é capaz de fazer coisas que você não se reconheceria. E por isso que Paulo tem que sempre lembrar, e por isso que Tito tem que lembrar a igreja, e por isso que eu preciso lembrar a gente. Gente, se somos salvos, se fomos perdoados,
se estamos sendo refeitos, se tem alguma virtude em nós, alguma coisa boa em nós, não vem de nós mesmos. Não é por causa da sua criação, não foi pelos lugares que você passou, não é porque você teve um estralo e você percebeu que tinha que melhorar, não foi nada disso. Foi a mão de Deus, queira você ou não, esteja você consciente ou não, foi a mão de Deus que produziu isso em você e continua sustentando em você. Jamais se esqueça dessa palavra fiel. Jamais se esqueça de que o Senhor te tirou de uma vida imunda, está te refazendo para ser tão belo quanto Ele é. Amém, gente? Essa graça, diz o verso 4, diz, se manifestou conforme a bondade de Deus, o Pai, revelada no sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele enviou o seu Espírito para nos regenerar e nos renovar, a fim de que sejamos herdeiros da esperança da vida eterna. É isso que Paulo diz. Esse é o Evangelho. É a boa notícia de que estávamos mortos e recebemos vidas. Éramos podres e fomos purificados. Éramos condenados e fomos perdoados. Estávamos longe de Deus e Ele nos aproximou. Não com base em alguma coisa que fizemos, não porque merecemos, mas porque Ele é gracioso, Ele estende o favor para a gente que não merece. Amém, gente? Essa é a palavra fiel que Tito tinha que manter. Era sobre isso que Tito tinha que falar com ousadia. É isso que, na verdade, é a única fonte capaz de surgir, fazer surgir de dentro de nós, pessoas belas com caráter aprovado semelhante ao de Cristo. Por que Paulo tem que falar sobre isso? Porque é fácil alguém que começou na graça corromper a sua religião numa religiosidade por mérito e começar a querer provar a si mesmo. E toda vez que um coração deixa de lado a centralidade da graça e passa a operar a sua vida com base no mérito, achando que Deus o ama, que Deus o aceita e Deus o abençoa porque ele está se esforçando, isso produz uma raiz de orgulho espiritual e religioso. E o orgulho sempre vai deformar a gente. Por isso que Paulo está falando para Tito, Tito, sempre lembre a igreja da onde Deus tirou eles. Para matar o orgulho. Para arrancar de dentro deles a vaidade. Porque a vaidade, o orgulho, é um câncer espiritual que vai matar você, sugar suas energias, ressecar você e matar você no final. E é por isso que a gente precisa sempre, vez após vez, ouvir o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Porque o Evangelho da graça de Jesus Cristo nos humilha, nos confronta, coloca a gente no nosso lugar. E porque quando estamos caminhando em humildade e confiança da graça e não em nós mesmos, é aí que o Espírito Santo produz em nós as virtudes da beleza do caráter de Jesus. Pense comigo. Pare e pense bem. Pense numa pessoa vivendo a sua vida numa religião baseada em obras, em orgulho, em mérito. É uma pessoa que passou a acreditar que Deus irá abençoar ela se ela andar na linha. De que ela precisa provar que é boa o bastante. Sabe qual é o problema disso? O problema disso é que o orgulho, a vaidade sempre nos torna pessoas esquizofrênicas espiritualmente. Se a gente acha que está cumprindo com os padrões, somos tomados de soberba, julgamos os outros e desprezamos os outros, porque ninguém é tão bom quanto a gente. Se nós não conseguimos alcançar o padrão, somos tomados de vergonha e medo, achamos que Deus não vai nos amar mais. E por isso que a religião baseada no mérito deforma a gente, porque ela está sempre jogando a gente para a insegurança, para o medo, para a arrogância e para a vergonha. E o que isso produz no coração, diz a Bíblia, obras da carne, inveja, contenda, ira, vícios, maledicência. É isso que um coração, mesmo religioso, operado sobre o orgulho do querer provar a si mesmo, produz. E isso distorce o caráter e faz a gente mostrar a feiura do mundo, a feiura do pecado que habita em nós. Mas olha para o outro lado. Olha como o Evangelho da Graça ele é o único que faz nascer uma vida cristã excelente e bela. A pessoa que confiou na graça, ela não precisa ser convencida de que ela é uma pecadora, ela tem certeza.
E porque ela tem certeza que não merece nada, ela olha tudo agora como vislumbres da bondade do Senhor na vida dela. Ela é uma pessoa mansa. Ela está satisfeita com o que tem, porque ela sabe que nem o que ela tem ela merecia. E se ela tem alguma coisa, se há algum fôlego dentro do seu pulmão, ainda assim é a bondade de Deus, porque Deus não tem obrigação nenhuma com ela. Tudo é graça do Senhor. Ela é uma pessoa humilde. Quando ela olha uma pessoa também trancafiada em pecados, em erros, ela não se acha melhor, ela se compadece, e ela tem um desejo que aquela pessoa seja tirada, porque ela foi tirada. Ela é uma pessoa segura, porque ela sabe, tem certeza que jamais vai conseguir conquistar a salvação. Mas mais do que isso, ela sabe que não precisa merecer. É um favor gratuito do Senhor. A graça é a única coisa que nos dá humildade e segurança. Duas virtudes que fazem a nossa vida florescer para todas as outras virtudes belas de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, John Stott deixa muito claro para a gente: o Evangelho é a boa notícia para os que não podem se salvar. O Evangelho é a boa notícia para aqueles que chegaram nesse ponto. Eu não conseguiria me salvar. A essência da religião humana é: faça algo para ser aceito. E a essência do Evangelho é: Cristo já fez tudo, creia e seja aceito. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que não é novo isso para você, mas entenda, nós não precisamos talvez de coisas novas. Nós precisamos acreditar de maneira mais profunda em coisas que a gente já sabe. Ou precisamos voltar a acreditar em coisas que a gente acabou esquecendo. Paulo sabe que o problema do coração humano é que é fácil deixar a graça de lado. O Evangelho da graça não é a porta de entrada para o cristianismo. Ele é o caminho inteiro. Ele é as pedras pelas quais nós andamos. E se cairmos da graça, vamos ser deformados, porque o orgulho deforma a gente de dentro para fora. Você me ouviu? De tal maneira que eu quero que você guarde essa frase: a beleza de Cristo em nós depende da profundidade com que cremos no que Ele fez por nós. A beleza de Cristo em nós depende do quão profundamente você acredita que Ele fez isso por você. Esse ano a gente teve uma experiência muito interessante lá em casa. Como toda casa, nós temos regras, ritmos, ordens. E um dos nossos filhos, o Heitor, ele havia descumprido deliberadamente, manipulado, mentindo, para poder fazer uma coisa que ele queria e que era ao contrário de alguns valores lá de casa. E quando ele foi pego, que nem Adão, ele fez o que todo homem faz. Mas foi essa tua irmã, essa minha irmã que tu me deste, Senhor. E ali eu percebi que ele era homem mesmo. Ele falou: agora você provou que é homem mesmo, botando a culpa nos outros. E não teve jeito. E quando ele se deparou, não apenas que ele tinha pecado contra Deus e contra a sua família e contra a irmã, quando ele percebeu que ele tinha ofendido a Deus, o meu filho, que é do signo da melancolia, o signo dele é melancólico, o signo dele, ele foi tomado de uma vergonha, de uma culpa. Ele entrou dentro de uma caverna, dentro de si mesmo, e ele começou a chorar, chorar, chorar. E o problema do coração vaidoso, orgulhoso, se você não for esperto, você acha que o choro é de arrependimento, por vezes é de autocomiseração, é só de orgulho. Só de orgulho. E lá em casa o pau pega mesmo, não tem essa. E eu percebi que ele precisava de um tempo. Então, eu peguei para ele, era 11 horas da manhã, e falei: Heitor, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma caminhada na praia. E a gente saiu para caminhar lá no Campeche. É óbvio que a paisagem ajudou tudo isso, enfim, outra parada. Mas a gente começou a caminhar, a conversar, e eu vi que era um momento daqueles que, como pai, você não pode perder. Era o dia da visitação do Senhor. E no caminho eu pensei assim: ele não precisa mais que eu diga o quanto ele errou, ele já sabe disso. Ele não precisa mais ser convencido do problema,
ele precisa ver a luz da solução, da saída. E no caminho, eu orava e tentava, com toda a teologia que eu tinha, de falar sobre o sacrifício de Cristo para perdão de pecadores. E tentava falar para ele que era uma oportunidade de ele ver uma verdade que pessoas passam a vida inteira na igreja e não pegam. A única verdade que a gente... É a única realidade que a gente tem, que a gente já é difícil de se convencer que somos pecadores, que não cumprimos a lei de Deus, que não somos bons em nós mesmos e que Deus não nos trata com juízo e com mérito, mas com base em sua graça. E eu chamei meu filho ao arrependimento na praia do Campeche. Oh, glória de Jesus. Os olhos dele começaram a lacrimejar. Ele me deu um abraço forte e disse essas palavras: Pai, o que seria de nós sem Jesus? E essas palavras do meu filho ainda ecoam no meu coração, porque essa é a frase, a confiança de um crente. O que seria de nós sem Cristo Jesus na cruz por nós? Essa é a única verdade que tem que apoiar a nossa vida. Essa é a verdade que nós falamos ousadamente, gente. Essa é a verdade que nós, como pastores, queremos entregar para vocês, domingo após domingo, nessa igreja local. Essa é a única verdade que nos sustenta nesse mundo louco. Essa é a única verdade capaz de produzir em nós a beleza do caráter manso e humilde do nosso Salvador. Essa é a verdade que você tem que falar ousadamente. A mensagem da graça de Cristo Jesus. O que seria de nós se não fosse Jesus na cruz? Amém, gente? Uma vida excelente nasce de uma convicção da graça. Você nunca deixa a graça para trás. Você nunca se esquece da graça. E é por isso que você precisa falar do Evangelho para você mesmo, vez após vez. É por isso que você precisa criar o hábito de pregar o Evangelho para si mesmo, vez após vez. Amém, gente? É disso que nós precisamos. É disso que os nossos filhos precisam. É disso de qualquer pessoa dessa cidade precisa. Você precisa disso? Eu também preciso. Mas uma segunda verdade. Uma vida cristã excelente também se empenha em boas obras. Perceba comigo que no finalzinho do verso 8, Paulo ainda está argumentando, ele diz, olha, essa palavra fiel que você tem que falar ousadamente, a graça, o Evangelho da graça de Jesus Cristo, ele produz, ele tem um propósito. Para que aqueles que creem em Deus, aqueles que receberam essa mensagem, aqueles que foram impactados por isso e acreditaram que Jesus Cristo foi pessoalmente na cruz por eles, eles não estão desconfiados de Deus, não. Eles confiam no amor e na graça de Deus. Eles passaram por isso. Esses que creem em Deus agora se empenhem, se dediquem na prática de boas obras. Note, o contraste é gritante. Paulo, no capítulo 1, no verso 6, ele vai dizer o que a religião falsa, moralista, fruto da soberba produz. No verso 6, ele diz, do capítulo 1, que essas pessoas falsas religiosas afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Elas são hipócritas. Elas são capazes de cantar, de ir no domingo na igreja, mas o dia a dia delas não mostra que elas creem em Deus, que elas estão vivendo com base na graça. Mais do que isso, elas são abomináveis e desobedientes e reprovadas para qualquer boa obra. O contraste é gritante. Se por um lado a falsa religião leva a gente a ser abominável diante de Deus e desprezível, a religião da graça leva a gente a se dedicar e se empenhar na prática de boas obras. A questão é a seguinte: aquilo que move a gente muda radicalmente o jeito que a gente vai viver. Dallas Willard, um teólogo, diz, é óbvio que na graça há esforço. Não há esforço do mérito, há esforço da graça. Se Cristo Jesus de fato morreu por você e você acredita nisso, se o maior amor da sua vida é Cristo, se isso é o que está dentro do seu coração, é óbvio que você vai se empenhar por Ele, para agradá-lo. É óbvio. Eu gosto dessa ilustração. Você tem filhos adolescentes? Você tem? E você sabe qual é o desafio de ter filho adolescente, não sabe? O desafio de ter filho adolescente é o mesmo desafio de um crente. Não é forçar ele a fazer o que ele tem que fazer. É de algum jeito ele desejar fazer o que ele tem que fazer, sim ou não? É um problema de coração.
Você tem um filho adolescente, você fala para ele assim, ó, filho, você tem que acordar cedo para ir para a escola. Ele vai dizer, não, estou legal, só mais 10 minutos. Você fala para ele, filho, você tem que organizar esse quarto, você tem que limpar o quarto. Ele vai dizer, você que está incomodado, eu acho que ele está muito bem organizado. Você fala para ele, filho, você precisa tomar banho, você está fedendo. Ele fala assim, estou legal, vou jogar mais um pouquinho. Qual é o problema? Não é saber o que ele tem que fazer, é desejar fazer o que ele tem que fazer, não é mesmo? É que a obrigação se torne em desejo prazeroso. Esse é o drama, não é mesmo? Esse é o drama do crente. Mas o que acontece? De repente, do Neida, esse seu filho adolescente, passa a acordar cedo e querer ir para a academia antes de ir para a aula. De repente, ele passa a estudar e começa a querer te ensinar coisas que, na verdade, você ensinava para ele. Ele passa a tomar banho 3 vezes ao dia, passa tanto perfume que se você riscar um fósforo é capaz de dar uma explosão na sua casa. Ele passa a arrumar o quarto e querer lavar o carro e diz que você é sujo agora. E você se pergunta, meu Deus, o que aconteceu? Eu te digo o que aconteceu. Esse moleque sem vergonha começou a se apaixonar pela menina da escola. Não é mesmo? O que aconteceu que houve essa mudança tão grande? Eu te digo o que aconteceu. Um novo amor surgiu no coração capaz de botar os outros amores no lugar. É isso que acontece na vida de um crente que foi impactado pela graça de Jesus Cristo. Um novo amor surge no seu coração, e agora ele se esforça, se empenha, não para provar que é melhor que os outros, mas para amar aquele que mais lhe amou. Na graça há esforço sim, há empenho sim, para que a gente possa expressar através das nossas atitudes e comportamento, esse grande amor que nos impactou. Amém, gente? A palavra empenhar-se ali de Paulo, significa um compromisso de vida. Paulo não está dizendo que as boas obras que devemos praticar são algumas atividades que a gente faz, sendo que a gente tem outras coisas mais importantes. Significa agora que o crente, como ele foi renovado, regenerado, impactado, e ele crê em Deus, agora ele está se empenhando para que o estilo de vida dele, seus valores, seus hábitos, suas ênfases, sua mentalidade, suas afeições, seus amores, sejam agora boas ações diante de Deus e diante das pessoas. E Paulo diz qual é a razão do porquê a gente tem que fazer isso. Ele diz, no final do verso 8 ainda, que essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Olha só como é interessante, a palavra excelente no grego, kalos, significa bonito, belo. Essas coisas são exaltadas, elas são belas. Por que elas são excelentes? Elas são esteticamente excelentes. Toda vez que nós estamos vivendo para a glória de Deus, para manifestar o amor de Deus, nós demonstramos o caráter belo de Deus através das nossas ações. Mas elas também são éticas, não apenas estéticas, elas são éticas. Nós demonstramos que nós temos uma ordem na nossa vida, de que os juízos e os amores de Deus agora estão alinhados dentro de nós. Mas elas também são espirituais. Nós manifestamos que elas não vêm de nós, da terra, vêm dos céus que baixou dentro do nosso coração. Ou seja, toda vez que nós estamos nos empenhando para viver para a glória de Deus, nós manifestamos ao mundo de que há algo de divino e eterno dentro do nosso coração. De que Deus está agindo em nós. De que a fonte é Ele, o padrão é Ele. Elas são excelentes. Por isso que eu quero que você entenda, você ser um bom trabalhador, um bom chefe de família, uma boa esposa, um jovem puro e justo. Você ser um adolescente sábio, bondoso, inteligente. Essas coisas vão melhorar a sua vida, mas mais do que isso, essas coisas vão manifestar que há algo de Deus em você. Essas coisas vão manifestar que você está participando da própria natureza de quem Deus é. De que você está se tornando a cada dia tão belo quanto o teu Senhor é. Você está se assemelhando a Ele. Você já parou para pensar que pessoas que a gente ama, facilmente a gente se parece com elas? É isso que o Senhor deseja de nós. Se empenhe por isso. Mas não apenas elas são excelentes, elas também são proveitosas.
para todas as pessoas. A palavra proveitosa que significa um benefício real, um impacto significativo para qualquer pessoa que estiver ao seu redor. Pare e pense, quando estamos nos empenhando a sermos funcionários melhores, membros de igreja melhor, um cidadão melhor, um amigo melhor, um genro, uma nora melhor, um sogro, e agora eu quero ver a sogra melhor, amém, gente? Aleluia, fala Jeová. Um filho melhor. Nós estamos nos empenhando, isso é proveitoso, isso tem um impacto real, significativo na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Pare e pense, à medida em que você está se esforçando por amor a Cristo a ser melhor, você é beneficiado primeiro. Você é beneficiado primeiro. Toda vez que você tem que morrer para a sua amargura e perdoar, é você que ganha primeiro, você me ouviu? Toda vez que você tem olhos para ver pessoas necessitadas, e você deixa a ganância e exerce generosidade, é você que está sendo transformado, na medida que, enquanto você se mantém mesquinho, impuro, indiferente e maldoso, é só você que está perdendo. Você me ouviu? Enquanto você se mantém imaturo, apático, indiferente, é só você que está perdendo. Porque essas coisas são proveitosas para você e para outros ao seu redor. Ô gente, não seja como a maioria dessa cidade, que está pagando plano de academia, mas não vai. E que enriquece os donos de academia, enquanto você só está se enganando. Entra ano e passa ano e você continua o mesmo. No fim, é só você que está perdendo. Entra ano e sai ano, você vai na igreja, sai da igreja e continua o mesmo. Sabe por quê? Porque você está perdendo as oportunidades que Deus está te dando para você se empenhar em boas obras, para você ser excelente e proveitoso para si mesmo e para os outros. Por isso, cada coisa que acontecer na sua vida, cada coisa está sendo orquestrada por Deus para te dar oportunidades para você se desenvolver. Você precisa ter só olhos para enxergar isso. Você me ouviu? Algumas dessas situações são duras para a gente. E quanto mais dura, mais excelência e proveito o Senhor está oferecendo a nós. Amém, gente? Acredite nisso. É isso que o Senhor está fazendo. Edwards, comentando sobre a vida cristã, o desafio que nós temos, ele diz isso. Vida cristã é participação em Deus, na suprema beleza de sua natureza. E se o que define Deus supremamente é a beleza moral, graça e excelência, então participar da vida trina de Deus é ser envolvido por aquela resplandecência celestial e manifestá-la. Ou seja, um cristão é alguém que está sendo divinamente embelezado. Ô gente, você já se olhou no espelho e ficou desesperado? Eu já. Especialmente quando alguém bota um espelho aqui atrás de mim, aqui ó. Esses dias minha filha Helena, sem vergonha, eu almoçando, pensando nas coisas que eu tinha que fazer, orando comigo mesmo, vai atrás de mim, me dá um beijo na minha careca e fala assim, ó, pai, você está ficando velho. Eu falei, ora para ser excelente e proveitoso para todas as pessoas, não é mesmo? Queria esganar aquela criatura. Mas é um lembrete de que por fora o nosso corpo se esvai. Mas a nossa esperança é que o Senhor está nos embelezando por dentro, amém? De que Ele está nos refazendo, e você precisa se empenhar nisso, em ser como Ele é. Essa mesma graça que perdoa também transforma a gente. E essa mesma fé que justifica também tem que frutificar. Em resumo, aqueles que creem em Deus devem se empenhar na prática de boas obras, pois as boas obras são excelentes porque refletem a beleza de Deus e são proveitosas porque espalham a bondade de Deus. Elas são excelentes porque nascem da graça e são proveitosas porque multiplicam a graça. Elas são excelentes porque mostram o que Deus está fazendo em nós. E elas são proveitosas porque elas mostram o que Deus quer fazer através de nós. Eu quero que você se convença que o jeito que você está vivendo faz diferença sim.
faz diferença para os seus filhos. Faz diferença na sua empresa. Faz diferença na sua igreja local. Faz diferença na sua cidade. Se empenhe na prática de boas obras. Deixa eu fazer uma aplicação aqui. Você sabe em que área você precisa se empenhar mais? Defina isso. Qual área da sua vida você precisa se embelezar mais? E clamar a Deus por isso. Decida isso nessa manhã. Amém, gente? Mas ele termina. A vida cristã também valoriza a harmonia da igreja. E olha como Paulo termina isso. De maneira interessante, ele vai terminar desembocando na igreja local. Ele vai dizer que um cristão excelente, ele tem a graça como seu fundamento de vida. Ele tem as obras como seu propósito de vida. E ele tem a igreja local como seu ambiente de vida. Ele sabe que a igreja local é a incubadora que vai treinar ele a ser melhor para o Senhor. E por isso que ele ama a igreja local. E é por isso que Paulo vai dizer para ti, Tito, dentro tantas coisas caídas nesse mundo e a maldade reinante na cidade, a igreja e a família, e se você não tem uma família crente, então para você é só a igreja, ainda é o bastião da verdade neste mundo. A igreja ainda é um dos únicos ambientes onde somos lembrados de quem nós somos e a quem pertencemos. E é por isso que nós temos que amar uma igreja local. Se ela é saudável, bíblica e cristocêntrica e centrada no Evangelho. Porque ela é o ambiente que vai nos preparar e nos formar para sermos esse tipo de pessoas belas que o Senhor espera de nós. E é por isso que Paulo vai dizer para Tito, Tito, por isso, não seja ingênuo, não deixe que ninguém desvirtue a igreja local. Não deixe que ninguém, seja consciente ou não, tire a centralidade de Cristo da igreja. E ele fala isso de duas formas. Primeiro, evite discussões tolas. Isso aqui, alguns de nós precisamos acreditar nisso. Não precisa bater na pessoa do seu lado, não. Fala para ela quando chegar em casa. Evite discussões tolas. Olha o que o texto diz, verso 9. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias, debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Você viu o contraste? As boas obras são excelentes e proveitosas. A discussão tola, elas são inúteis e sem valor nenhum. É óbvio que Paulo não está dizendo que o crente não deve lutar pela fé, que ele não deve debater nunca, não. Mas o que estava acontecendo aqui na igreja de Creta é o seguinte, os falsos mestres estavam se apegando em suposições, em coisas que a Bíblia nunca revelou, em elucubrações fruto da sua própria mente, em coisas que não tinham a ver com Cristo e a revelação de Cristo na Escritura. E Paulo está dizendo, não entre nesse jogo. Não caia nessa de você querer ficar debatendo sobre coisa que no fim não tem a ver com Cristo e não vai produzir nada. Evite esse tipo de gente. Evite esse tipo de coisa. A palavra evitar aqui é literalmente se esquivar, sair do caminho. Não entre nisso. Ô gente, a quantidade de debate tolo que os crentes nos últimos anos se meteram em jantar de família, em pequeno grupo de igreja, em rede social, em grupo do WhatsApp. E sabe o que é tragicômico? Aquilo que a gente deveria defender, a gente não defende. A gente, não, cada um tem sua opinião, né? Mas aquilo que a gente não deveria discutir, a gente quebra o pau. É uma inversão, uma ingenuidade, uma insensatez de não perceber aquilo que é central. Aquilo que é central, a gente luta, defende. Cristo, morto, ressuscitado pelos nossos pecados. Agora, aquilo que é ideologia, aquilo que é achismo, preferência pessoal, evite essas coisas. Elas não vão produzir nada. Enquanto o Evangelho da Graça produz pessoas excelentes e proveitosas, os debates tolos só deformam as pessoas, na igreja e na família. Por isso, evite essas coisas. Deixa eu falar uma coisa, você é uma pessoa briguenta? Se você é briguento, você sabe que é briguento. A pessoa briguenta sabe que é briguenta. Deixa eu falar uma coisa para você. Para com esse costumezinho feio, gente. É feio isso, não é belo, é feio. Você que tem a língua afiada, você é rápido para analisar e julgar as pessoas. Gente, isso é feio. Deixa eu falar uma coisa para você, isso é medonho. Você está passando vergonha, você sabe disso?
Depois, quando você sai de cena, as pessoas falam mal de você pelas costas. Elas estão em pecado também, eu sei disso. Mas eu quero que você saiba que é isso que acontece. Elas falam mal de você pelas costas. Ô gente, se você não está sendo mais convidado para ir em aniversário, se você não está sendo mais convidado para o rolê, para sair com a galera, deixa eu te dar uma pista. Talvez você é uma pessoa intragável. Só talvez, se pá. Pense nisso. Evite discussões tolas. Não seja uma pessoa briguenta. Não seja você. Cristo está tentando edificar a igreja para tornar pessoas mais belas ao caráter dele. E você, sem perceber, está fazendo o contrário. Você percebeu que isso é sério? Mas Paulo termina dizendo que a gente tem que tirar do nosso meio pessoas obstinadas. Isso é duro para a gente. Ele diz, evita a pessoa que provoca divisões. A nossa tradução não foi boa. A palavra evitar ali é noutesia, significa confrontar a mente, advertir. Paulo está dizendo, Tito, se tem alguém no meio de vocês obstinada, você deu uma chance, deu 2 chances, mas a pessoa continua insistindo, porque a verdade dela está acima do bem da igreja, a vaidade dela é mais importante que o bem da comunidade, ela é uma pessoa impenitente, ela não está comprometida com Cristo e o reino de Cristo, está comprometida consigo mesmo. Não tenha consciência nenhuma de tirar ela do seu meio. É difícil, não é, gente? E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Aqui nessa igreja a gente recebe gente, mas a gente tira também, você sabe disso, né? Não se engane. Nós não somos pós-moderno, não. Nós não somos pós-moderno aqui, não. Ah, que a opinião de todo mundo vale. Não. Você tem voz e vez se a tua voz e vez está compatível com o evangelho da graça. Se não está, é uma chance, é 2 chances, é contar até 3. No 3, a gente aperta o botão, ó, pim, e injeta você. Você vai entender? Isso é chamado na teologia de disciplina eclesiástica. Infelizmente, isso é doído para nós, né? Os nossos ouvidos modernos dói, não dói? E Tim Chester ajuda a gente no comentário, olha só o que ele diz. Ele fala essas palavras, na sociedade egoísta em que vivemos, colocamos o indivíduo acima da coletividade, sim ou não? O que torna a autoexpressão um dos nossos valores mais estimados. Estamos convencidos de que todo mundo tem o direito de expressar sua opinião, todavia, Cristo morreu para que fôssemos um, e Ele morreu para nos reconciliar com Deus e uns com os outros. Nós não vamos permitir que ninguém tire a centralidade de Cristo e atrapalhe, por maldade e egoísmo, a obra bela que Ele está fazendo no nosso meio. Amém, gente? Nós não teremos problema nenhum em tirar pessoas do nosso meio. O processo é exatamente isso que Paulo está falando. É uma chance, é a segunda chance, é a terceira chance. Se ficar configurado, e eu falo isso que eu quero que vocês façam isso por mim também. Se ficar configurado na minha vida, como pastor dessa igreja, que eu não estou mais comprometido com a glória de Cristo e a beleza de Cristo, é dever dessa membresia, ó, botão vermelho para o pastor, tirar ele do meio. Por quê? Ninguém está acima do bem da igreja de Cristo Jesus. Amém, gente? Ninguém é maior do que a comunidade local. Ninguém é mais importante do que Cristo e as ovelhas de Cristo. E é por isso que nós vamos obedecer o que Paulo diz. Sabe por quê? É na igreja, meus irmãos, na igreja, aonde você vai ser desafiado a se desenvolver e ser belo como o Senhor Jesus Cristo também é. Valorize sua igreja local. Valorize. Quem despreza a unidade da igreja, na verdade, está desprezando a beleza da cruz que nos uniu. Essa é a verdade. Deixa eu te falar uma coisa. O que falta para você se engajar com essa igreja local? De verdade, o que falta? Sabe que talvez o que falta? Falta você amadurecer ao ponto de você perceber a importância de uma comunidade na sua vida. Que Deus vai usar a igreja para transformar você. É isso que está faltando. Você entender isso. Eu já usei esse exemplo, vou usar de novo. Um dia, eu termino com isso, gente. Um dia, teve um personal trainer aqui da igreja, falou para mim assim, pastor, eu quero fazer uma avaliação contigo. E eu falei, boy, tu vai se surpreender, né, velho? Falou, não, fazer uma avaliação, vou lá na tua casa. Falei, beleza. Eu surfo, pego onda, jogo bola, corro na rua, não os loucos da maratona, mas eu corro na rua. Quando ele começou
a fazer a avaliação e pedir para eu fazer alguns movimentos, eu percebi que eu era todo atrofiado. E foi humilhante para mim, não foi? E eu falei, rapaz, eu sou todo atrofiado, cara. Ele falou, claro, você se acostumou a ser atrofiado. Você não está sendo exposto a alguns músculos e alguns movimentos, e por isso você está enganado acerca de você mesmo. E isso me fez lembrar da vida em comunidade. Você não sabe se você é amoroso até que você tenha que amar pessoas difíceis. Não se engane. Você não sabe se você realmente é generoso até que Deus tem que colocar pessoas pobres ao teu lado. Você não sabe se você realmente é uma pessoa graciosa e misericordiosa até que Deus tem que colocar alguém que ofenda você de verdade. A gente só sabe a musculatura espiritual da nossa vida quando a gente é desafiado a ter que exercitá-la. Amém, gente? E é isso que o Senhor faz na igreja local. Amém, gente? Uma vida excelente. Tem o Evangelho como fonte. Tem as boas obras como propósito. E tem a comunidade como grande ambiente de desenvolvimento. Amém, gente? Fique de pé aí no seu lugar. Feche seus olhos aí onde você está. Feche seus olhos aí. E ouça as minhas palavras como a conclusão desse sermão. Quero ser breve. A grande pergunta é: o que o Senhor está te chamando a refletir nessa manhã? Você tem vivido uma vida bela e proveitosa? É isso que diriam de você? É assim que o Senhor te olha? Esse é o testemunho das pessoas que convivem com você? Seu coração está cheio da graça, ou cheio de ressentimento, amargura, ódio, fruto de um ego ferido? A sua fé tem produzido boas obras ou discussões inúteis? Você tem sido um promotor da comunhão e do desenvolvimento de outros irmãos da fé? Ou você, na verdade, nem se importa com eles e nem tem, até agora, nem percebeu o valor disso? Quando a gente para pensar sobre esse tema, gente, sobre a beleza do ser de Deus, e enquanto Ele está nos embelezando, a gente pode perceber que isso é uma tônica da Escritura. Davi, no seu tempo, via tanta ruína nos povos pagãos, dentro do próprio povo judaico, e ele escreve um salmo interessante. Salmo 27, ele diz: uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Davi sabia que num mundo tão cheio de feiura e desastre, e coisas horrorosas, havia um Deus belo em seu caráter e imperfeições, e que se ele contemplasse a beleza do Senhor, ele seria transformado e seria impactado. Esse não é nosso desejo, gente. Eu sei que aqui nessa manhã, todos de nós queremos ser mais belos do que somos. E a grande maravilha que temos é que aquilo que Davi ansiava, gente, o apóstolo João diz que de fato se concretizou, porque Cristo Jesus, o Verbo de Deus, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória da beleza do unigênito do Pai. Jesus Cristo de Nazaré é a manifestação perfeita da beleza do ser de Deus. E esse Cristo Jesus viveu a vida bela que nós não vivemos, mas morreu a morte horrorosa que nós merecíamos. E agora, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, que com o rosto descoberto, porque agora esse véu que nos impedia de ver a Cristo foi removido de nós, e agora contemplando, como se fosse por um espelho, a glória do Senhor Jesus na face de Cristo, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo seu Espírito. Significa que cada vez que a gente contempla mais as perfeições da beleza de Cristo, do que Ele fez por nós, de que Ele é para nós, então assim nós somos transformados à sua semelhança. O que eu e você precisamos
Precisamos de uma nova referência estética, uma nova referência de beleza. E precisamos nos convencer que Jesus Cristo é o ser belo pelo qual nós devemos imitar e querer ser parecido. Amém, gente? A vida cristã excelente é isso, gente. É contemplar a beleza do Senhor em Cristo e deixar que essa beleza transforme nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra nessa manhã mais uma vez. Obrigado, Senhor, por textos tão desafiadores desses que a gente passou na carta de Paulo a Tito. Senhor, eu oro por mim, oro por essa igreja, oro para os membros dessa igreja, pelos nossos visitantes. Senhor, continua a pôr em ordem as coisas inacabadas na nossa vida, Deus. Faz isso por nós. Transforma o nosso caráter e nos ajuda a viver naquilo que o Senhor tem dado a nós de uma maneira excelente e proveitosa para a Tua glória. Senhor, nós precisamos de ajuda. E nós reconhecemos nessa manhã juntos, precisamos da ajuda do Senhor. Ah, Senhor Deus, infunde em nós essa graça, essa percepção divina e espiritual para que a gente contemple Cristo morto e ressuscitado pelos nossos pecados, a sua graça oferecida a nós. Dá-nos esse novo sentido, essa capacidade de contemplar pela fé Jesus Cristo por nós, a esperança da glória. E que essa graça seja cada dia o centro dessa igreja e o centro das nossas vidas. Te pedimos isso em nome desse nosso Salvador. Amém. Vamos cantar.